Então, eu queria, então, antes de começar, dar uma explicação que é a seguinte: Nosso Senhor nasceu no ano 1 da nossa era, não é isso? Tá certo? Quando ele nasceu, os romanos tinham dominado toda a bacia do Mediterrâneo, Norte da África, a Palestina, o Império Romano dominava tudo. Ele tinha dominado a Grécia no ano 146. Roma conquista a Grécia. A Grécia era muito decadente, certo? Os gregos, porém, eram uma civilização muito mais elevada que a romana. Os romanos eram muito mais práticos, os gregos muito mais cultos, tinham uma filosofia mais profunda, e os romanos, inteligentemente, não quiseram se impor aos gregos. Apesar de ter dominado politicamente, aceitavam a cultura grega, a filosofia, a arte grega. Claro? Então, os gregos se espalharam a filosofia deles por todo o Oriente, certo? Os romanos aceitaram essa filosofia e a arte grega. Então, embora o Império Romano fosse dominante, o que dominava a cultura era a Grécia. A arte, a música, a poesia, a filosofia tudo grego, certo? Então, o mundo era romano na política. Então, Roma dominava politicamente. A Grécia dominava culturalmente. Certo? Dominava tudo. Certo? Bem, eu faço um desenho aqui do mar Mediterrâneo, rapidamente, para vocês entenderem. Aqui está a Espanha, aqui está a África. Aqui tem. Aqui vem a Itália. Opa, como vai, filha? Aqui vem a Grécia. Aqui está Constantinopla. Naquele tempo não existia Constantinopla, certo? Aqui vem a Turquia atual, que é chamada naquele tempo Ponto. Aqui vem a Sicília. Aqui vem o Egito, porque é no Nordeste da África, que fala-se Egito. Egito, certo? Aqui está Jerusalém, aqui está Alexandria. Aqui está Roma. Alexandria, naquele tempo, aqui está Jerusalém, né? Jerusalém, onde morreu Nosso Senhor. Belém está aqui pertinho, e aqui está Nazaré, no norte. Tudo bem? Alexandria era a cidade mais importante do mundo com ciência cultural. Os gregos tinham decaído muito politicamente, e Atenas, que está aqui, Atenas, embora tivesse uma grande cultura, não tinha mais importância nenhuma. No fim do período grego, tinha estado um fenômeno chamado helenismo. A Grécia espalhou a cultura dela por todo o Oriente. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, né? Mediterrâneo. Aqui tem a Creta, aqui tem a África. Aqui vem a Inglaterra, né? Aqui vem a Rússia, aqui a Gália, a Espanha, aqui Portugal. Bem, então, a Grécia espalhou a cultura dela por todo o mundo, certo? Essa cultura, porém, é uma cultura decadente. A fase final da cultura grega, a partir mais ou menos do ano 200 a.C., até o ano 1 que Cristo nasceu, certo? É a fase chamada do helenismo. O helenismo significa: o helenismo teve uma grande decadência artística, toda a arte grega decaiu, certo? E a filosofia grega decaiu. Então, houve uma grande decadência grega, então, da filosofia, da arte, certo? E na religião também. A religião grega e a religião romana entraram em muita decadência. Significou essa decadência da religião. A decadência da religião significou a formação
de um movimento eclético. Então, uma religião caracterizada por ecletismo, quer dizer, uma mistura de tudo quanto é religião, de tudo quanto é crença. Então, os deuses aceitaram as crenças dos deuses orientais da Ásia, da Fenícia, Paulo, etc., do Egito, misturou tudo. Todas as religiões se misturaram. Também na filosofia houve uma grande decadência filosófica. Houve um ceticismo e a filosofia decaiu rapidamente para a gnose e para o misticismo mágico. Magia, para o esoterismo. Então, formaram-se movimentos secretos, esotéricos, que juntavam uma religião eclética, ecumênica, misturando tudo, com uma filosofia ligada à magia e à gnose, certo? Então, uma bagunça completa, nada era assim sério, certo? Bem, essa doutrina eclética em filosofia e tudo mais contagiou os judeus. Os judeus ficaram muito contagiados, principalmente os judeus de Alexandria. Então, os judeus de Alexandria que seguiam a religião judaica, em Alexandria tinha uma grande biblioteca, não é? Os judeus que seguiam esse ecletismo contaminaram os grandes cientistas, contaminaram os judeus. Na escola de Alexandria, na cidade de Alexandria, havia uma escola judaica muito importante. Certo? Os filósofos judeus dessa escola de Alexandria adotaram a filosofia grega, misturando a filosofia grega com a religião do Antigo Testamento. Certo? Então, em Alexandria formou-se um movimento misturado. Certo? Então, a Alexandria ela vai dar origem a uma escola. Escola não é uma escola como é o Colégio São Paulo, como é o Colégio Etapa, não é isso. Escola é um lugar onde os filósofos se reuniam para discutir, conversar e estudar. Não tinha tabaquinha, não tinha prova, não tinha diploma, não tinha nada. Certo? Bem, essa escola de Alexandria, ela misturou então o platonismo, a filosofia de Platão, mais o Antigo Testamento. Essa mistura deu origem a uma gnose, a gnose de Alexandria. Então, as teorias de Platão, que eram gnose, junto com as teorias do Antigo Testamento e por rabinos que seguiam o Talmud, paguei aqui que seguiam o Talmud, claro, isso aqui acabou dando origem a uma gnose de Alexandria, cujo principal elemento foi um judeu chamado Filon. Chamado Filon de Alexandria. Então, Filon tentou juntar a gnose de Platão com o Antigo Testamento. Certo? Tudo bem? Bem. Aí, ele falava do pensamento de Deus, em grego logos. E São João vai falar do verbo de Deus, filho de Deus, certo? Então, Filon de Alexandria, ele vai elaborar um sistema gnóstico. Daí vão sair toda uma série de líderes judeus que misturam filosofia grega com a religião judaica. Certo? Bem? Além disso, tem o Talmud. Os judeus não têm o Talmud. Tem um comentário ali. Havia 2 Talmuds. Talmud, tem um comentário ali. Eles estão fazendo o Talmud. Eles foram 150 a.C. até o ano 600 depois de Cristo. Agora, 750 anos. Há 2 Talmuds. Primeiro, Talmud de Jerusalém, que é o menos importante. E segundo, o Talmud de Babilônia, que é onde é hoje Bagdá, no Iraque. Esse é o chamado Talmud Babli, de Babilônia. Esse é o mais importante.
nós precisamos combater o Talmud. Certo? O Talmud tem doutrinas gnósticas secretas. Não aparece claramente, mas tem doutrinas secretas. Bem? Então, os romanos dominaram tudo. Certo? Os judeus tinham domínio exponencial em todas as grandes cidades do Império Romano. O Império Romano ia desde Portugal até quase aqui embaixo, tudo isso aqui era Império Romano, e até aqui a muralha romana, tudo isso aqui era dos romanos, e toda a África dos romanos. Em todas as cidades mais importantes, os judeus tinham grupos, colônias, e davam muito dinheiro, e dominavam tudo pelo dinheiro, certo? Eles mataram Jesus Cristo. Quando mataram Jesus Cristo, os apóstolos vieram para Roma. São Paulo, ele viajou aqui por toda a Ásia, certo? Viajou por aqui, formou uma porção, veio para cá, depois foi para Jerusalém, veio para cá, e de São Paulo foi até a Espanha. Então, por todo lado, São Paulo pregou o cristianismo. Os judeus, por todo lado, combatiam São Paulo. Combatiam, fazendo intrigas com os governantes romanos, assim prender São Paulo, chicoteado na cadeia, certo? E os judeus, para destruir o cristianismo, eles fizeram também outra coisa. Fizeram uma porção de evangelho. Certo? Então, como é que os judeus combateram o cristianismo? Eu vou pagar aqui. Então, os judeus ficaram contra o cristianismo. Judeus contra o cristianismo. Como é que eles ficaram contra o cristianismo? Primeiro, violentamente. Faziam intrigas com os romanos que prendiam os cristãos por areia e matavam. Está no Evangelho, no Apocalipse. Sereis perseguidos para aqueles que se dizem judeus, mas não são. Mas formam a sinagoga de Satanás. Todas as perseguições romanas foram atiçadas pelos judeus. Então, a arena matou 2 milhões de cristãos entre o ano 33 e o ano 303. Certo? Os 2 milhões que morreram. Segundo, eles fizeram uma porção de livros apócrifos. Livros apócrifos. O que eram os apócrifos? Os cristãos sabiam que tinham os evangelhos, 4 evangelhos. Certo? Tinha as cartas de São Paulo. Mas não tinha uma livraria de frente ao quando era. Então, os judeus faziam, vendo que os cristãos tinham livros contando a vida de Cristo, inventaram uma porção de evangelhos. Então, escreveram evangelhos que são falsos. O evangelho de Tomé, que foi publicado agora recentemente aqui no Brasil. São Tomé nunca escreveu evangelho. Só tem 4 evangelhos. Então, tem o evangelho de São Tomé, tem o Apocalipse de São Pedro, tem o Evangelho de São Mateus. Agora, tem uma porção de evangelhos, Judas, Evangelho de João, Madalena. Esse é muito cotado hoje. Quando Cristo mandou os apóstolos por toda a Europa, os judeus procuravam combater o cristianismo, primeiro fazendo calúnias contra os cristãos aos governantes romanos, que condenavam os cristãos na arena, mataram 2 milhões de cristãos. Houve 10 perseguições em todo o Império. Muitas perseguições foram locais. Houve algumas, porém, que foi desde a Península Ibérica até a Ásia. Tá? Além de combater os cristãos violentamente, eles fizeram apócrifos. Sabendo que os cristãos tinham os evangelhos, os judeus escreveram uma porção de evangelhos. Evangelhos falsos. Então, eu estou contando que agora, recentemente, publicado no Brasil o Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Judas, depois tem o Apocalipse de São Pedro, tem o Evangelho da Resistência, o Evangelho de São Mateus, tem um monte de evangelhos. Eu tenho todos eles aí, eu posso trazer para vocês a edição de todos eles. Esses evangelhos são curiosos, os evangelhos. Eu tenho esse livro. Você tem? Tem, inclusive, indicado pelo Nordeste. Qual é o Nordeste? Não, tem todos os apóstolos. Ai, indicado pelo o que dá aula. Não vai ler esse não. Né? Os evangelhos apócrifos, os livros apócrifos são falsos. Então, eu vou classificar uma nota de dólar. Então, classifico uma nota de $17. O livro aceita, né? A nota de $17. Por que não?
para rasgar. Então, se eu vou ficar uma coisa de dólar, eu vou ficar de 10 dólares, de 100 dólares, não vou ficar de 1.000. Claro? Não vale a pena. Fica de 100. Certo? Para falsificar tem que parecer muito. Então, esses evangelhos apócrifos parecem muito verdadeiros. Então, conta tudo da Bíblia de Cristo. E assim, de repente, diz uma sujeira tremenda. Por exemplo, o Evangelho de Santo Tomé. Então, conta toda a história de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo. Quando o homem e a mulher se despojarem de suas roupas e forem um só, aí estará o reino de Deus. Está bem entendido? Moralidade. Evangelho de Tomé. Ele diz, estou em toda parte. Racho um tronco, eu estou lá dentro. Quebra uma pedra, eu estou lá dentro. Tem até aquele filme, né? O Estigmata. Não conheço. Não posso assim. Então, essa frase do Tomé. Essa frase do Evangelho de São Tomé. Então, está cheio de coisa assim. Pois o Evangelho da infância de Jesus Cristo. Então, você era menino, e um dia de sábado ele estava brincando com o barro e fez um passarinho. Aí chegou o fariseu e disse, não pode, é sábado, não pode fazer. Então Jesus falou para ele, não pode, é sábado. Então bateu assim, os passarinhos saíram do barro, saíram tudo voando. Ficaram os passarinhos de verdade. Muito bonitinho. Mas um milagre é besta. Um milagre é besta. Não tem cabimento. Essa ideia, só falou, em Paulo, ele estou lá, tem a ver com a divindade em cada lugar. Né? Isso, é de nós. Porque tinha uma lei, a semana que passou, uma amiga minha estava naquela frase que os indianos falam, né? Tem uma assim. E fala, é uma saudação que eles falam assim, a deusa que mora em mim salva a deusa que mora em você. Imagina, uma vez um budista me falou assim, o Deus que é mim salva você. Mas você não tem Deus nenhum, em mim também não. Você é diabo. Uma bobagem, certo? Então não tem nada, não tem. Deus não está em nós. Tem uma parte também que fala que, eu digo, que o primo de Jesus foi picado por uma cobra e morreu. Ele foi o ressuscitou quando era criança. É uma bobagem. Tem isso também. E a sogra, você vai ter que foi picado pela sogra. A testemunha de luz também, isso é jogador de bobagem. Então são milagres todos, entendeu? Então, quando a gente depois, de repente, por uma frase ou imoral ou uma doutrina falsa. Todos os apócrifos são assim. É curioso também que todos os apócrifos são gnósticos. E eles têm sempre uma estrutura de frase hebraica. Por exemplo, você entender em inglês, eu posso dizer que a floresta é verde, eu tenho que dizer que é verde a floresta. No inglês, então, todas as línguas têm um modo de falar próprio. Os evangelhos apócrifos, escritos em grego, têm uma estrutura estática. Entendeu? Então, tem que ver com o judeu. Então, muitos nomes são judaicos. Muitos. Né? Então, é curioso. A partir do cristianismo, os judeus podem escrever um monte de livros sempre fingindo ser da língua. Mas é bem. Então, Deus faz os apóstolos, eles procuram infiltrar entre os cristãos a doutrina herética. Depois eles vão organizar, em terceiro lugar, seitas gnósticas. Tá? Tudo bem? Então são as três maneiras que os judeus devem combater o cristianismo. Pois esses livros apócrifos, eles têm utilização muito. O povo, os cristãos sabiam. Você imagina ter um grupo de cristãos numa aldeia lá da Espanha. Chega um judeu, ele tem um apocalipse de Pedro, ou daqui, entendeu? Viu? Fizeram muito mal. A gente tem que combater muitos apócrifos. Certo? Deu para compreender isso? Bem, há uma outra coisa que preocupa muito o cristianismo. Que quando Nosso Senhor esteve lá, depois ressuscitou, muitos judeus para cristãos. Então, os apóstolos frequentavam o templo. Então, no começo, o cristianismo ficou cheio de judeus.
Cada um deles é um japonês, né? Tá certo? Tudo japonês infiltrado no catolicismo, certo? Esses judeus, eles guardavam muitos costumes antigos e queriam então perpetuar a lei judaica no cristianismo, que eles tinham abolido. Então exigiam a circuncisão, não comiam carne de porco. São Paulo combateu o mundo. Então, o sábado não podia trabalhar no sábado. Até hoje, os testemunhos de Jeová são judeus. Eles são uma seita judaica. Os adventistas do sétimo dia são judeus. Eles só têm o nome de cristãos, mas são judeus. Porque eles defendem todo o que manda o judaísmo. Não pode trabalhar no sábado, não pode fazer nada no sábado, por causa dos adventistas. Tá? Então são infiltrações judaicas na Igreja Católica. Certo? Está vendo aqui? Todas as seitas judaicas, todas as seitas de nós foram judaicas. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então vamos começar agora a explicar. Posso pagar isso aqui? Os governantes romanos quais foram? Então, os imperadores, né? Então, o primeiro foi Júlio César, que morreu em 44 a.C. Então ele não foi nada de Cristo. Depois foi, o governante foi Augusto. Otávio Augusto. Depois foi Tibério. E aqui nasceu Cristo. Depois foi Calígula. Era um louco completo. Depois Cláudio, que era um banana absoluto. Esse Cláudio era um banana, ele dormia às vezes na corte, então o pessoal tirava os sapatos dele e amarrava nas mãos. Depois alguém passava uma pena no nariz dele, usava tudo. Tirava os sapatos tudo. Depois Nero. Esse Nero foi o que perseguiu os cristãos. Então ele matou São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. E ele fez a primeira perseguição aos cristãos em Roma. Tá certo? Matando alguns milhares de cristãos na arena com animais ou queimando vivos. Tá? Bem, depois de Nero veio Galba, que governou pouco tempo. Depois Cloton, que nem chegou a entrar em Roma. Vitélio, que governou pouco tempo também, que no ano 70. Certo? E aí começou outra dinastia, Vespasiano. Esse aqui era o Júlio. Vespasiano foi o 10º imperador. Ele conquistou Jerusalém, queimou tudo, no ano 70. E conquistou Roma, queimando o templo de Júpiter. Então, no ano 70, foram queimados ao mesmo tempo os templos das duas maiores religiões da história. O templo de Jerusalém, os judeus, e o templo de Júpiter, em Roma. Certo? Porque a começar a nova religião verdadeira, Deus eliminou o templo do paganismo mais importante, o templo de Júpiter, em Roma, e o templo dos judeus em Jerusalém. Certo? Depois de Vespasiano foi Tito, que foi muito bom, e que os judeus mataram, porque ele conquistou Jerusalém. Depois veio Domiciano. Domiciano que perseguiu os cristãos, segunda perseguição. Tá? Esses aqui imperadores são chamados Flávios, que é da família Flávia. Esses aqui são os Júlios, a família Júlia. Certo? Bem, nós vamos começar depois de Domiciano, certo? Começa uma nova dinastia. Certo? Que são os reis Antônios. Vários deles vão perseguir os cristãos. No ano 130 depois de Cristo. Então, está vendo o acompanha? Não está muito perdido com todos esses nomes? Não? Vou apagar isso aqui. Eles duraram um pouco, então, né, professor? Como? Se Cristo nasceu em Tibério, eles duraram em média o quê? 12 anos, cada um 15? Os imperadores eram muito pouco. A Calígula era louco completo. Era assassinado. Cláudio era uma besta também, governou pouco. Esse aqui durou 2, 3 meses. Esse aqui meio de um ano. Esses 3 aqui duraram meio de um ano. Os três não. Os 3 anos.
Galo estava em Roma, o Tom estava na Espanha, Vitério estava na França. Então, o Vitério venceu o Tom e depois tirou o Galo, ficou ele no poder. Nasceu de novo, pouco tempo. A gente chegou, o Vespasiano tomou. Bem, posso pagar aqui? No ano 130, governou um imperador extremamente importante, que foi Adriano. Adriano é o que tem lá em Roma, que desce. Você já viu a Castelo Santa Angela? Ali é o túmulo dele. O túmulo dele. Esse Adriano, ele conquistou a Palestina, tinha se revoltado contra o Império e tinha proclamado um novo Messias. Essa revolta foi liderada por um rabino chamado Rabino Akiva. Ele fez proclamar um falso Messias, e se revoltaram, os romanos invadiram lá, massacraram os judeus, pela segunda vez, primeiro foi no ano 70, agora no ano 130, acabou com tudo. Desde então, Adriano pegou, matou quase todos os judeus, e o que sobrou espalhou pelo mundo. Vendeu os judeus como escravos. Era mais barato comprar 2 pardais, era mais barato comprar escravo judeu do que 2 pardais. Quer dizer, 2 pardais estavam mais caros que um escravo judeu. De tal maneira, o judeu não valia nada. Certo? Adriano foi um imperador péssimo. Ele massacrou os judeus, mas ele perseguiu os cristãos. Ele era homossexual. Certo? E ele procurou fazer um ecletismo, juntar todos os cristãos. Então ele aceitou o cristianismo. Então ele quis expor Cristo no panteão. O panteão no templo, panteão, quer dizer, templo de todos os deuses. Esse panteão existe ainda em Roma, sabe, prédio? Certo? É um prédio espetacular, feito por Milênio Agrícola. E lá tinha estátuas de todos os deuses. Era a coleção, o zoológico inteiro. E quis expor também uma estátua de Jesus Cristo. Os cristãos não deixaram. Está bem entendido? Bem. Nesse tempo é que começaram a aparecer as seitas gnósticas judaicas. Já tinha a perseguição, tinha os apócrifos, mas apareceu uma porção de seitas, todas de origem judaica e todas gnósticas. Então eu dei para vocês o esquema da gnóstica passada, agora vou dar alguma coisa de livros gnósticos, que é uma coisa atrapalhante. Certo? Então tem que ter paciência para entender. Eu vou procurar reduzir as teorias dele para a explicação que eu dei de nós. Essa é uma explicação que eu dei muito útil. Vocês vão ver que o que dizem os livros é uma doidice completa. Então, eu tinha falado já do primeiro gnóstico famoso, foi Simão Mago. Então, os gnósticos. O primeiro foi Simão Mago. Depois houve outros, né? Cenito e Bion, que foram comunistas, Cenito, Ebion, Nicolau. Todos eles, já falei deles, defendiam o comunismo de bem e defendiam comunidade de mulheres, não de família. A mulher de uma é mulher de todos. Né? Então, uma imoralidade só. Cristo vai condenar o uniformismo comunista e pelo amor livre no Apocalipse, no capítulo 2. Nosso Senhor disse, os primeiros cristãos, isto tem de bom, que odeiem os nicolaitas que estão livres. Tá? Nicolau é padre, humilhado. Certo? E defende então o comunismo, que nem agora não foi igual, e amor livre. Divórcio, tudo. Certo? Toda imoralidade. Bem, vão aparecer outros livros. Hoje vou dar um chamado Valentino. Esse Valentino, ele vai aparecer mais ou menos no ano 117 até 132. Eu acredito que ele vai ficar famoso. Então, no tempo do imperador Adriano. Ele veio de Alexandria. Era judeu. Certo? O que ele ensinava não se tem quase documentos. Não tem livros dele. Se tem pedaços dos livros dele. Certo? Se tem esses livros porque foi combatido por São Justino e por Santo Irineu. Santo Irineu foi bispo lá pelo ano 200 aqui em Lyon.
E ele fala contra Valentino. Valentino tem um sistema gnóstico muito pronunciado. Claro? Então vamos ver quais são as ideias fundamentais. Certo? Então, para ele, para nós, o mundo não é. O criador do mundo é o Deus do mal. O Deus bom é a divindade. Fazer uma diferença entre divindade e Deus. Certo? Tudo bem? A divindade era absolutamente desconhecida. Deus é conhecido. Vou dar para vocês um exemplo inteligente. Essa é uma coisa complicada, mas procure entender. O que quer dizer termo? Em português, é um termo. Termo significa o quê? Artigo principal, né? Termo significa palavra. Certo? A palavra bonde é um termo de origem inglesa. Certo? A palavra Ray-Ban é um termo inglês. Certo? Termo é palavra. As palavras deveriam as coisas, não é isso? Termo é só palavra. Quando eu tenho uma ideia de cadeira giratória, certo? O termo cadeira giratória, expressão, significa uma cadeira que gira, certo? É uma coisa determinada. Tudo que nós conhecemos é determinado. A palavra determinado tem dentro da palavra, dentro da palavra, determinado. Determinado quer dizer finito. Determinado é tudo que é finito. Deus é finito e infinito. Então Deus é indeterminado. Não. Deus é infinito, não é indeterminado. A palavra indeterminada é falsa. A numeração é infinita ou indeterminada? Certo? Infinito quer dizer que tem todas as qualidades do grau máximo. Está vendo o que dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Essa mesa aqui é finita ou infinita, essa tábua? Finita. E quer dizer que ela tem fim. Certo ou não? É finita. Eu podia obter uma tábua maior? Podia ou podia? Podia cortar um pedaço dessa? Podia ou podia? Então o que é o finito? Então o que pode aumentar ou diminuir. Deus pode aumentar a qualidade dele? Pode diminuir? Não. Então é infinito. O que é finito? Que pode aumentar ou? O que é infinito? O que não pode aumentar nem? Isso. Claro. Finito, o que pode aumentar e diminuir. Infinito é o que não pode aumentar e diminuir. Está claro não? Escrevam aí que é bom. Finito tem sim. Pode aumentar ou diminuir. Eu posso aumentar essa sala um pedaço mais? Posso ou não posso? Pode. Isso é infinito. Certo? Deus é infinito. O que quer dizer infinito, então? O que não pode aumentar ou diminuir. Certo ou não? Deus é sábio, ele pode ficar mais sábio? Ele pode perder sabedoria? É infinito. Certo ou não? A numeração é infinita? Não. É indefinida. Não é infinita. A numeração sempre pode aumentar um. Diga um número bem grande. 5 bilhões, 454, 4 trilhões, 333 bilhões, 222 bilhões, 111 milhões, 999, 1999, 1999. Pode somar mais um? Então você pode aumentar. Pode diminuir? Então a numeração pode aumentar e diminuir. Então ela é infinita, mas ela é indefinida. A numeração é indefinida. Compreenderam? A numeração é indeterminada. Não põe um termo. Deus não pode aumentar a qualidade e diminuir a qualidade. Está claro isso? Tudo bem? Não? Então, quando alguém diz as coisas que nós conhecemos são finitas, determinadas. Deus é o contrário de nós conhecemos. Logo Deus é indeterminado. Mentira.
Deus é infinito e não indeterminado. Indeterminado é dominação. O mundo é infinito. O universo, o espaço? Não. É indefinido. O universo é uma bichinha que está aumentando. Por que você não consegue furar e entrar no seu fora? Porque não tem fora. A gente vai lançar um foguete, o foguete vai fazer só lá em cima. Vamos pegar uma bolinha de ping-pong e tem 3 centímetros de diâmetro. Vamos fazer um furinho com uma agulha e vamos tirar uma formiguinha do furinho. Ela passando o furinho. Aí esse calefato o furinho, quando cola, a formiga começa a andar lá dentro da sua. Começa? Pergunta para ela. A bolinha que está aparecendo, fala infinito. Porque não é infinito, é 3 centímetros. A caminhada dela é indefinida, indeterminada. Assim nós no mundo. O nosso caminhar é sempre em círculo. Então nós temos a impressão que é infinito, mas não é. É indefinido, indeterminado. Deu para dizer? Estou mudando porque essa vez Barbalho Pequeno, o mundo é feito de coisas finitas. Deus, então, o contrário. Portanto, Deus é indefinido. O mundo é coisa determinada. Deus é determinado. O mundo é feito de coisas realmente existentes. Deus é o contrário. Não temos o vazio. Deus é o vazio. Não sei se é. Está baseado em Deus ao contrário do que tem no mundo. Isso não é isso que você, né? Já ainda posso concluir. A própria Deus fez o mundo semelhante a ele. Foi? Então, quais zeros que tem contra Deus? 2. Primeiro, Deus é igual ao mundo. Exagera com a semelhança. Então, semelhante é igual. Isso é o primeiro. Está vendo o problema? Outro erro. É tão diferente que o crescimento tem uma diferença. É tão diferente que o mundo é contra Deus. Isso é gnose. Aqui é o 14. O mundo é semelhante a Deus. O panteísmo é gnose, o diabo mete na cabeça da gente que Deus é totalmente contrário ao mundo. Deve ser semelhante. Mas é totalmente contrário ao gnose. Não, Deus é igual ao mundo. Ser de Deus é igual ao ser do mundo. Aí não vai isso. Então só tem 2 posições contrárias da polícia. O panteísmo e a gnose. Tá? Então a gnose vai ser a essa de Deus é totalmente diferente do mundo. Porque no mundo nós encontramos muitas coisas agradáveis. Por exemplo, Lula. Por exemplo, coceira, doença, morte. Há coisas más no mundo. Deus é bom. Então não foi Deus quem fez o mundo. Porque no mundo tem coisas ruins. Deus dizia que ele fez o mundo, por isso Deus fez o mundo. O Deus, daí a diferença entre divindade e Deus. Vocês entenderam? Todo erro da gnose parte disso aqui. Undemagem. De onde vem a gnose? Todos os erros da gnose vêm da seguinte pergunta. Undemagem. De onde vem o mal? Então Deus vem a avó. Deus vem a doença. Deus vem o filho. De onde vem a sogra? Deus vem a charará. De onde vem o Lula? Certo? Tudo que é coisa ruim, quem fez? Foi Deus que fez. Mas se ele é bom, como é que ele fez coisa ruim? Certo? Isso é verdade? Deus fez coisas ruins? Deus, quando fez o mundo, ele fez a luz e viu que a luz era boa. Tá certo? Fez as plantas e viu que as plantas eram boas. Fez os animais e viu que eram bons. E olhando para tudo que ele tinha feito, Deus disse que o que ele fez era vale de bona. Então, cada coisa que Deus fez era boa. Você que estuda física, não, é engenharia, né?
tudo, mas o total era muito bom. Era porque a totalidade de uma soma tem que ser igual ao espacial. Se eu somo tomate, o total é tomate. Se eu somo banana, não pode ter MP. Tem que ser banana. Tá claro? Como é que Deus disse que toda coisa era boa e total muito bom? Porque tinha alguma coisa a mais que não estava nas parcelas. E era a ordem. Todas as coisas são boas e postas em ordem. Tá claro? Por isso que Deus diz total. Na companhia física de Jundiaí, tá certo? Eles trazem chuchu, soma tudo, sai, marmelada. É o único lugar do mundo que tem tanta marmelada é o Brasil. Você já viu algum marmelau? Uma plantação de marmelo? Não tem. Não tem. Nem Brasília. E, claro, que eu dando a grande marmelada, não tem plantação de marmelo. Então, soma, chuchu, total goiabada. Então Deus fez tudo bom. Então a pulga é boa. A lesma é boa. Se destruir todos os animais, vai prejudicar o público. Para algumas, você já viu o senhor desses poderosos? Não tem sorvete de morango? Não é feito de morango, né? Sorvete de morango é feito de cebola, não sei o que mais. Você põe um corante vermelho com uma essência de morango lá, então todo mundo fala, aquele vermelho, tá certo? Quando você vai para casa, aquele corante vermelho, é um vermelho. Todo mundo trabalha lá fica com um rapa. Por isso que muitas crianças tomam balas com aquele tom vermelho, poderoso, né? Morango, etc. E ficam doentes e ficam uma alergia. Porque aquele coisa vermelho é feito de um pulgão que só dá no frio. Então tem lá um projeto de autores, né? Então tem lá uma planta que é uma praga, que é um pulgão, uma espécie de inseto, que pegando aqueles manganos sai tinta vermelha que eles isso que dá água. O pulgão. O pulgão é útil, muito útil, dá água em monte de gente. Não se mete com as mãos, que dá tudo. O comércio grande, tosse, alergia, o que vai dar? Todos os animais estão úteis. Até o Lula. Tudo que eu sei é bom para alguma coisa. Se Napoleão, não existe animal que não sirva para alguma coisa. Então o Lula serve para alguma coisa. Nem que seja para dar dor de cabeça na gente, mas serve. Todas as coisas que Deus fez são boas para ela. Deus fez tudo bom. O diabo é bom. Ele tem uma inteligência grande? Ele tem inteligência grande? Tem uma vontade poderosa? O ser dele é bom. Só que usa as qualidades para fazer? Tem não. O Lula é esperto? Ele foi para um bolso de uma rapidez extraordinária. Tem que terminar com esse aspecto. Então é muito hábil. Ele é uma besta. Mas é uma besta intelectualmente. Malandro é muito rico. Claro. O Lampião era um fulano inteligente. Valente, resistente, aguentava aquele calor na cabina. Ele era bom, moralmente, matava muita gente. Então, moralmente ele era ruim. Como ser humano ele era bom. Vocês entenderam? Deus faz um ser que é bom. Se ele se comportar mal, a culpa é dele. Vocês entenderam? Então, tudo que Deus fez é bom. Tá? A lei nos ensina um monte de coisa para a gente. Eu posso ensinar o que era Deus. Tá? Todas as coisas que são boas servem para nos ensinar alguma coisa. Certo? Para nós, não. Eles consideram que Deus fez o mal. A morte é um mal. É um mal relativo. Porque a morte é fogo. Se eu quero, eu sei que
estava muito velho, sofria muito, dizia para minha avó que teve 30 anos. Nada, la morte é um grande sogniere. Ele sofria muito. Na Orlando, a morte é um grande alívio. Então é mal negativo. O que é mal é o pecado naquele inferno. O inferno é bom. Por Deus. É ótimo. Tudo que é pecado não presta também. Tudo que não presta, o inferno é muito. Porque é justiça. Tudo bem, né? É ruim para mal, mas fazer justiça é muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Compreendeu? Então o demônio é bom como um ser. É um ser extremamente inteligente. Só que ele usa inteligência para fazer pecado. Entendeu? Então tem que distinguir bondade como coisa, certo? E aquele que se usa para fazer mal. Certo? Uma faca, uma coisa boa. Se usa a faca para matar, usei mal a faca. A faca é uma boa. Foi mal usada. A nossa inteligência é boa. Se eu usei inteligência para enganar você, eu estou usando mal, né? Tudo bem, então? Professor, você tinha maldade de transgredir as leis de Deus? Isso, Só isso. só isso. Pecado é o que vai contra a ação. Certo? Pega uma lei de Deus. 2 postos podem ocupar a mesma lei de espaço. Certo? Se eu estou sentado aqui, ninguém pode sentar. Sentado bem. Certo? Uma violação dessa lei. Mas não manda. Os automóveis que ocupam o mesmo lugar que os quatro, no mesmo momento. Foi ruim, foi. O que é uma trombada? É uma violação da lei. Tudo bem, né? Sempre a violação da lei de Deus é bom. Violar a vontade de Deus é bom. Certo? Compreende? Então tudo Deus fez é bom. Tá certo? Ele ensina. Ele faz uma distinção. De mundo tem coisas más, não tem isso. Se no mundo tem coisas más, há 2 deuses. Um Deus que faz as coisas boas, certo? Manteiga, açúcar, salzinho, vinho, cebola. E um Deus que faz as coisas ruins, certo?